Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o glúten. Apesar de ser um tema já muito falado, mas é um tema que ainda existe muita dúvida e eu vejo isso dentro do consultório. Os pacientes eles não conseguem entender muitas vezes quando ele tem o sintoma, mas o exame do glúten vem negativo. Por que que isso acontece? Quais são os principais sintomas que a gente precisa ficar atento? Quem precisa tirar o glúten da alimentação? Todo mundo precisa, enfim. E nós teremos uma convidada especial hoje, que é a nutricionista Betty. Até disse ontem que ela, inclusive, foi minha professora já na faculdade. A Betty é nutricionista há muitos anos, então ela tem muita experiência, muito tempo de consultório. Então vamos conversar com ela também para a gente entender melhor sobre essa questão do glúten na nossa vida. Quando a gente fala em intestino, o glúten ele sempre tá ali como, opa, não dá pra gente exagerar muito, então isso eu tenho certeza que vocês já sabem, mas vamos tentar entender realmente o impacto que isso causa e como que a gente pode fazer para substituir quando a gente precisar substituir. Você sabe que assim, ó, o que se tinha em relação ao glúten até muito pouco tempo atrás, mas muito pouco tempo atrás, era a doença celíaca. Então, Sim. ela fazia, o médico fazia o diagnóstico em crianças, coisa que a gente sabe que a doença celíaca pode se desenvolver em qualquer idade, mas era só diagnosticada em criança, Uhum. e se exclui o glúten completamente, como se exclui agora também, e pronto, era isso que se falava de glúten. Quando que foi falado realmente que não era só a doença celíaca? Em 2012. Imagina, ontem. Uhum. Super recente. Olha, quando eu penso assim, puxa, 42 anos, né? E de formada, eu fico fazendo toda essa história da nutrição na minha cabeça, porque era de um jeito, mudou, as coisas foram sendo descobertas, né? Uhum. Enfim, é uma coisa, é uma trajetória muito grande. E a importância do profissional estar se atualizando para isso, né? Porque os estudos vão surgindo e a gente tem que ir se adaptando. Tem que se atualizar para atender melhor o nosso paciente. E aí Isso. eu lembrei, é isso que eu queria contar, que eu me lembrei que eu estava num congresso da VP, Uhum. onde a Valéria Pascoal da VP, ela estava fazendo uma mesa redonda de debate sobre a exclusão ou não do glúten. Uhum. Porque quando a nutrição funcional veio para o Brasil, há mais ou menos 20 anos, que se começou a avaliar realmente os sintomas das pessoas. Então, o sintoma que não era, não tinha um instrumento de um exame, não tinha, não, era o que a pessoa estava falando. Então, a clínica estava sendo soberana naquele momento. Nós começamos a ter uma escuta ativa. Tudo que o paciente fala, tudo que ele falava, a gente começou a aprender a relacionar com a alimentação. E daí Uhum. virou uma confusão, porque muitos profissionais da saúde, tanto nutricionistas como médicos, abominaram essa ideia de que alguns sintomas de uma pessoa que não era celíaca poderia ter alguma relação com comer ou não comer o glúten. E daí a gente foi chamada de charlatão, a gente foi chamada de inventor de tudo. Você não pode imaginar tudo que passou em relação a essa descoberta. E aí Uhum. eu lembro, então, em 2012, que eu estava lá no Congresso da VP em São Paulo, e tinha vários médicos, vários nutricionistas, e uma médica tinha acabado de chegar da Noruega, onde havia acabado de acontecer um consenso de Oslo que chama, onde eles afirmaram, sim, existe desordem além da doença celíaca. Gente, a hora que essa médica falou lá em cima isso, e ainda ela fala assim, olha, nossa, Thalita, eu me lembro perfeitamente. Ela disse assim, nós médicos temos que ser um pouco mais humildes e ouvir as outras pessoas que trabalham com saúde para também ter uma mente mais aberta, porque agora, nesse consenso, está definido que não é só doença celíaca. E a gente já falava isso há muitos anos. Uhum. Olha só. O pessoal que estava
sendo formado pela nutrição funcional já falava isso, e era uma confusão também, viu, Thalita? Também não era assim tão claro para nós. Por que que eu vou falar isso? Porque eu estou emendando assim só para você entender a minha história em relação ao glúten, tá? Veja só, quando você tem sinais e sintomas, então a gente vai separar, ó, tem doença celíaca, que é uma doença diagnosticada, é uma doença autoimune, que o corpo entende que uma das proteínas do glúten, né, que é a gliadina, ela é um agressor para o nosso corpo. E aí ele chama o sistema imunológico, que vai atacar essa gliadina, mas ele também acaba com o intestino. Ele acaba com aquele tecido, ele atrofia, ele inflama, e daí vem todas as consequências do celíaco, que inclusive pode levar à morte. Sim. Então, essa era a doença celíaca. Fica fácil quando é doença celíaca, não é bom, obviamente, mas é fácil, porque daí exclui o glúten e acabou. Agora, tem outras desordens, que é alergia ao trigo e não ao glúten. É uma alergia. Uma pessoa tem alergia, qualquer outra coisa, ela tem alergia ao glúten. E os sintomas confundem. Tem uma outra ordem que é uma ataxia ao glúten, que é quando uma pessoa perde o equilíbrio, o movimento. Tem a dermatite herpetiforme, que são lesões na pele, que também está relacionada ao glúten. E tem a sensibilidade ou a intolerância ao glúten não celíaco. Mas era uma confusão isso, porque a gente não conseguia discernir. Só que quando a gente tirava o glúten, a gente via que o paciente melhorava bastante. E para piorar essa situação da gente, no sentido de clarear o que a gente tem que fazer com o paciente, a gente tem o bendito frutanos, que são carboidratos, que o trigo é uma fonte muito grande e que também dá os sintomas igual à sensibilidade e à intolerância ao glúten. Coloca tudo isso lá no consultório e você tem que saber onde você vai. E o paciente fica assim confuso, né? Porque ele fala, meu Deus, Exatamente. E Betina, não tem um exame, né, específico que detecte a intolerância ao glúten não celíaca, no caso, né? Não tem. Tem da alergia. Mesmo assim, é o exame de sangue que a gente faz de anticorpo IgE, que é uma alergia. Eu vou fazer o exame de alergia, mas ele não cobre nem em torno de 70%, se não me engano, fechar o diagnóstico com isso. Então, também não é uma certeza absoluta. E quais são os principais sintomas que as pessoas podem apresentar? Tipo, o que você fica ligada no consultório, que você fala, opa, pode ter uma relação? Esses. Claro que a ataxia ao glúten é bem claro, a dermatite também é bem clara, né? Mas as outras, elas se confundem, mas tem 4 sintomas clássicos, que é a dor, não necessariamente nessa ordem, tá? A dor abdominal, a formação de gases, a distensão abdominal e a variação do trânsito intestinal, que pode ser tanto uma constipação séria como uma diarreia frequente. Esses 4 sintomas, eles estão presentes nas outras desordens relacionadas ao glúten. E pior, que o celíaco, por exemplo, ele pode também ter esses sintomas associados. Sim. Então, a gente pode falar, é um celíaco e que não é um celíaco, então fica lá. Como que eu vou fazer com esse paciente, né? Porque a doença celíaca, ela é muito séria. E não é brincadeira tratar doente celíaco. E o paciente tem que saber que ele tem que simplesmente não se contaminar. Então, todos os equipamentos da casa, até uma pessoa, ela não pode entrar numa padaria, porque o glúten está no ar, né? Então, ela pode se contaminar. Mas ela também pode ter esses sintomas. Então, é bem complexo toda essa avaliação aí.
E até essa questão mesmo do diagnóstico da doença celíaca, porque se faz os anticorpos, daí a gente sabe que às vezes o anticorpo pode vir negativo, mas mesmo assim a pessoa ter, então tem que fazer, né, se o médico desconfiar, fazer toda aquela biópsia do duodeno, de vários fragmentos ali do intestino e tudo mais, Vários, para, né, exatamente. ter essa confirmação. Precisa ter uma confirmação e nem sempre na primeira vez é que se tem essa confirmação. Uhum. Olha, é um caminho tem que ser bem trilhadinho esse caminho aí, porque não é tão fácil, simplesmente vai lá e faz. Ah, eu faço um exame genético, tá? Todo mundo que tem o DQ2 e DQ8 genes, né? Presentes, eles podem ter doença celíaca, mas isso não determina que a pessoa vai ser celíaca. Então o caminho sempre, quando a gente tem sintomas gastrointestinais e ainda não foi feita essa investigação, é começar por aí para descartar essa possibilidade, porque daí, por exemplo, se não tem doença celíaca, mas e aí tem os sintomas relacionados ao quando consome o glúten, aí meio que se encaixa nessa sensibilidade ao glúten não celíaca. É dessa forma, mais ou menos, né? É o que eu vejo muito. E esse tipo de desordens que não é doença celíaca, ela é muito presente em criança. E às vezes é uma confusão. Por quê, Thalita? Porque isso que tem que ficar bem claro, olha. O que acontece ali no intestino não fica no intestino. Uhum. Acontece como que a gente fala, eventos extraintestinais. E Uhum. aonde que acontece? No corpo inteiro. Uhum. No cérebro, no pulmão, nas vias respiratórias, no fígado. Então, é muita confusão junta para a gente falar, simplesmente é isso, não. Então, quando a gente tem, por exemplo, quando eu tenho vários sintomas juntos, tá? Isso pode ficar, tem que ficar claro para a pessoa. Para eu tirar o glúten de uma pessoa, eu preciso fazer a biópsia. Uhum. Eu preciso fazer a biópsia. Porque se eu tiro o glúten simplesmente, a pessoa melhora e ela é celíaca, ela não está tratando a doença celíaca. Ela simplesmente tirou o trigo, a cevada, o centeio, que são os grãos que contêm glúten. Uhum. Mas sendo contaminada, eventualmente vai numa festa e ela come alguma coisa, Uhum. passa tão mal, né? Tem só alguns sintomazinhos ali. Mas essa doença é uma doença autoimune que ela vai comendo quieto. Uhum. E ela pode dizer que é um linfoma no intestino. Sim. Então, pode até levar à morte. Então, ela pode aumentar consideravelmente a chance de osteoporose, de infertilidade, de uma anemia crônica. Uhum. E a pessoa vai levando a vida. Ela vai, eu tenho dor de barriga. E ela está com essa doença autoimune. E sempre que a gente tem autoimune, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente que a gente pode desenvolver outra, né? Então, primeira coisa. Agora, todos os pacientes que entram no seu consultório aceitam fazer uma biópsia? Não. Não. Não aceitam. Então, como que a gente faz? A gente tem um cuidado para não deixar esse paciente com tempo tão longo sem o glúten que esconda a doença celíaca. Por que que vai? Porque quando eu não tenho o glúten machucando a parede do intestino, eu não tenho sintoma. Sim. Então, se eu não tenho sintoma, eu estou bem, eu não estou doente. E na doença celíaca, sim, você está doente. E muito doente. E tem que tratar. Então, tem cuidado da pessoa. Eu posso tirar o glúten eternamente? Pode. Você pode tirar o glúten desde que você faça a biópsia e não tenha doença celíaca. Você pode fazer essa brincadeira aí de tirar o glúten eternamente, que ele não faz falta. Se você comer um dia, ele não vai, porque você deixou de comer, aí você volta a comer, ele vai fazer mal, vai desenvolver. Você vai se tornar intolerante. Muito pelo contrário, porque você vai estar com uma parede do intestino tão íntegra, tão cuidada, que se você comer uma vez ou outra, não vai acontecer nada. Então, agora, daqui para frente, Thalita, não vou falar mais de doença celíaca, porque está excluído. Doença celíaca
não pode comer glúten nunca. Uhum. Então, não é essa a questão. Estou falando da questão das outras questões aqui. Certo. Então, quando você tem um cuidado de tirar e colocar, você não vela a doença. E daí a gente pode trabalhar. Aí Uhum. fica mais tranquila, porque caso contrário, não pode tirar. Agora as pessoas falam assim, mas o glúten não faz falta? Não, não faz falta. Não faz falta porque é um cereal, você vai colocar outro cereal. O que pode acontecer, isso é uma coisa que tem sido descrita bastante na literatura. O que pode acontecer é que o trigo, principalmente na população ocidental, Uhum. ele é uma fonte de fibra. Ah. Ele é uma fonte de fibra. E daí, quando eu retiro o glúten, se eu não tiver um profissional, um nutricionista para organizar essa dieta e para manter equilibrada essa comida, vai diminuir minha fibra. Uhum. E com vou ter alteração na microbiota, e daí você tem falado aqui toda hora sobre a microbiota, as pessoas já estão bem sabendo o que vai acontecer. Disbiose intestinal, doença crônica não transmissível na certa. Então, tenho que ter fibra. E quando eu diminuo, eu altero tanto a diversidade ali dos micro-organismos, né? Principalmente das bactérias que vivem ali no intestino, como da quantidade menos de fibra. Uhum. E se eu tenho fibra, eu tenho prejuízo para a minha saúde. Isso é um ponto que, quando a gente tira o glúten, a gente tem que tomar muito cuidado na dieta. Não trocar só por tapioca, farinha de arroz, polvilho, né? Que são essas farinhas que têm muito menos fibra, né? Então, substituir por outras, ou por alimento mesmo, né? Uma mandioca, uma banana, uma aveia. Isso, aí sim. Então, caso sim, porque senão eu posso ter esse prejuízo. Mas quanto a nutrientes, eu não acredito que haja nenhuma dificuldade, nem deficiência, e nem vai atrapalhar nada a pessoa incluindo o glúten. E eu vou te falar, Thalita, as pessoas que entendem, as pessoas porque as coisas na nutrição, elas têm que fazer sentido para a pessoa. Porque, ó, vem cá, todo mundo não sabe que água é bom? Sim. Todo mundo toma? Não. Uhum. Todo mundo é saudável? Sim. Todo mundo come? Não. Nossa, quantos clientes que entram na nossa sala e que não comem nenhuma fruta. Uhum. Louca por fruta, então para mim eu fico Como assustada com tantas frutas, né, diferentes. Então, assim, eu tenho que me cuidar para não comer em excesso as frutas, e as pessoas não comem fruta. Mas a mudança de hábito alimentar tem que fazer sentido, porque senão vai ser uma obrigação e a pessoa não vai tentar. Então, quando ela entende, quando ela escuta o corpo dela, né? Porque, olha, quando eu estava falando dos eventos extra-intestinais que acontecem no intestino, fora do intestino, né? Em relação ao glúten, eu queria citar uma coisa bem importante, porque assim, ó, a proteína do glúten, vou começar lá do começo. Como que forma essa proteína, né? É uma rede de proteína. Na verdade, quando eu pego o grão, eu tenho o grão do trigo, né? Da cevada, do centeio. Vou falar do trigo porque é o que tem mais. Ele tem duas proteínas que chamam prolamina, né? E a gliadina, que é a mais perigosa aí. Elas estão lá quietas, lá dentro do grão. Aí, quando eu hidrato esse grão e quando eu amasso esse grão, quando eu ponho força nesse grão, eu misturo, essas duas proteínas se encontram hidratadas e elas formam essa rede que é uma proteína chamada glúten. E esse glúten é super legal. Ele dá elasticidade, ele faz o pão crescer. Pode ver, quando você faz um pão sem glúten, ele fica pequenininho. As pessoas reclamam, ai, mas o pão é pequenininho. Pequenininho porque não tem glúten. O glúten que faz aquela expansão e a elasticidade da massa. Só que tem uma coisa. Esse glúten, ele tem um peso muito grande. E o nosso trato digestório não tem enzima para quebrar. Uhum. Não é quebrado totalmente para ficar pequenininho
e ser usado pelo nosso corpo. Ninguém, nenhum ser humano quebra o glúten completamente. Então, as pessoas, elas toleram o glúten, mas elas não digerem o glúten. Então, as pessoas podem ter uma reação maior ou menor que a outra, mas que ninguém digere o glúten totalmente, ninguém. Então, quando essa proteína grande, que não foi quebrada, ela atravessa a barreira do intestino, ela entra na circulação, entra no sangue para correr pelo nosso corpo, grande. E o corpo não entende isso, ele só entende pequenininho. Assim, o que é isso que está aqui? Eu não sei o que é. O que eu vou fazer com isso? Como ele acha que é um agressor, ele chama o sistema imunológico que manda o próprio corpo destruir aquilo ali. E era uma inflamação. Mas é uma inflamação que você não fica vermelha, você não fica com febre, você não fica inchada, você não fica com dor, mas ela está acontecendo. E é assim que acontece todas as doenças, o início de todas as doenças crônicas não transmissíveis, quando alguma coisa grande entra na circulação e o corpo faz essa inflamação. Quando essa inflamação acontece no cérebro, eu formo exorfinas, que são substâncias, por exemplo, quando eu tomo leite, eu tenho muita caseína, eu formo caseomorfina lá no cérebro. O glúten é a mesma coisa. O glúten também faz exorfina lá no cérebro. E ele é relacionado com depressão, com ansiedade, com esquizofrenia. Então, não é frescura ou uma seita de nutricionistas que não gostam do glúten, não tem nada a ver. E o pior é profissionais da saúde, médico e nutricionistas que falam isso até hoje. Sim, até hoje. Até hoje. Então, assim, provado, isso que eu estou falando para vocês, está escrito na literatura científica, não é? Não fui eu que inventou isso, não tirei da minha cabeça. Eu fui estudar, né? Aí, o que eu posso ter relação? Eu posso ter relação com uma fadiga crônica, aquela pessoa cansada que não sabe o que é, não tem falta de vitamina, nada, mas ela está o dia inteiro cansada, ou aquela pessoa que sofre muito com sono depois do almoço. Esse glúten, que é essa molécula grande aí, ele pode estar relacionado com endometriose, com fibromialgia, com problemas de pele. Sabe aquela pessoa que tem um monte de coceirinha na cabeça? Com isso, com a queratória, que são aquelas bolinhas no braço, como eu já falei, na anemia, na fecundidade. Cabeça também, né? Enxaqueca. Cabeça tá bastante, isso mesmo, dor de cabeça. E tem mais, além da dor de cabeça, a tal da confusão mental. Aquela pessoa que entra, que parece que está toda embaralhada, que tem uma nuvem dentro ali em cima dela. Então, isso tudo pode ser resposta do glúten. Então, as dores articulares também, né, Betias? Dor articular, muito bem lembrado. Então, assim, quando eu tenho um problema sério com uma doença celíaca, eu tenho sintoma imediato. E quando eu tenho as outras desordens, não é imediata. Não é como comer camarão e ficar com alergia na hora. Não é. São respostas que podem demorar semanas. Sim. E daí nunca que eu vou lembrar que eu comi. Então, mais uma dificuldade para a gente fechar o diagnóstico aí. Sim. Mas as pessoas têm que entender que ninguém na Terra quebra o glúten de maneira completa. E ele sempre vai ser inflamatório para nós. E no caso foi o que você colocou. Então, uma vez que a pessoa, se ela, digamos, ela não tem a doença celíaca e de vez em quando ela come e ela tá com aquele intestino resistente, pode ser que naquela situação ela tolere e ele não cause tantos sintomas se for algo eventual, por exemplo. Então, assim, isso é da pessoa. Ela tem que conhecer o corpo dela. E isso não está escrito em nenhum artigo científico, nenhum livro. Sim. Então, você tira o glúten por um tempo que não vele a doença. E isso está com o seu nutricionista. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter que melhorar os sintomas. Seja lá por causa dos frutanos, que são os FODMAPs, né, da trigo. Seja porque você tem alergia,
seja porque você tem uma sensibilidade. Então, interessa o quê? Vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar os seus sintomas. Bom, aí põe de novo. Piorou? Tira de novo. Aí você vai fazendo isso, porque vai chegar uma hora, Thalita, que eu não sei qual que é a sua estatística, mas no meu consultório chega uma hora que todo mundo pode pôr de volta. Porque a mucosa está tão íntegra, eu estou cuidando tanto desse terreno biológico, que uma hora que eu colocar não vai acontecer nada. Perfeito. Agora, é para pôr? Essa é a grande pergunta, que eu não vou responder. Por que eu não vou responder? Porque tem que ter o seu entendimento, né? Você que está ouvindo a gente aqui tem que ter o seu entendimento e discernimento. Porque eu falei para vocês assim, ó, que está escrito na literatura que não tem um ser humano que digira. Faz mal? Faz mal. Posso comer? Você que sabe. Então, se você ir numa festa comendo bolo, eu vou estar comendo tranquilamente. Mas como que é a minha refeição durante a semana? Como que eu faço, entendeu? Como que é a minha microbiota? Porque tudo isso. Agora, a pessoa que tem mais um sintoma muito característico, Thalita, que é bem legal de falar, é quando a pessoa ou acorda inchada, o rosto principalmente, ou quando ela faz exercício e os dedos engrossam. Isso é característico do glúten. Quando você tiver sem sintoma, você vai colocar, a gente tem que lembrar que o ponto principal da nutrição hoje em dia é uma palavra: rodízio. Rodízio de pelo menos 4 dias. Então, o que você come hoje, você não pode comer nos próximos 4 dias. Então, se eu como feijão preto hoje, eu posso comer outro tipo de feijão, mas eu não vou comer feijão preto. Então, por isso que a gente tem que comprar pouca quantidade e variedade. Porque se eu estou comendo alguma coisa hoje e eu como só daqui 4 dias, o que aconteceu com o meu intestino? Renovou todas as células da parede do intestino, a minha microbiota já deu 2 ciclos aí, mais ou menos, conta de padeiro minha, mais ou menos, entendeu? Assim, eu renovei toda aquela população de micro-organismos e as células que recobrem a minha parede. Então, não vai fazer tão mal. Então, eu penso que esse é o mínimo do intervalo que a pessoa deveria esperar para comer. Como que eu evito o máximo possível? O máximo possível, não tenho o hábito de consumir e quando eu quero eu consumo. Porque eu já, durante todos esses 20 anos que eu aprendi em relação ao glúten, né? Eu já passei por tudo isso, eu já tirei muito tempo, eu já pus, eu já voltei. Então, eu já entendi. Agora, se eu coloco de volta, eu sou uma pessoa que não sou celíaca, porque eu já fiz a biópsia, extremamente sensível ao glúten. Ao glúten. Então, é bem claro para mim. Então, eu não abuso. E quando a gente tem uma percepção maior assim dos sintomas, a gente presta mais atenção, né? Porque muitas pessoas têm, mas não prestam atenção, não ligam uma coisa com a outra. O que você tem de queixa? A pessoa não fala. Aí sabe quando você é uma pessoa assim, ó, que acorda bem murchinha e chega no final do dia você tá distendida? É o glúten. Pode ser outras coisas, mas o glúten está envolvido aí também. Então, a pessoa vai saber, mas eu sempre fui assim. Como sempre foi assim? Não nasceu para ficar distendendo, tanto que não é todo mundo que distende durante o dia. Então, quando uma anamnese, que você vai perguntando, e você vai fazendo uma história daquela pessoa, e daí você sugere, olha, tudo isso aqui está relacionado com o glúten, vamos fazer um teste, e ela tira, ela vê a melhora. Melhora em dias. Sim. A inflamação não diminui em dias, mas o sintoma diminui. Fica deslumbrada. E daí, quando ela põe de novo e ela se sente mal, ela vai tirar. Sim.
Daí faz o entendimento, né? Daí faz sentido para a pessoa quando ela vivencia isso, né? A gente vê que realmente não acaba sendo uma obrigação, ela acaba fazendo por escolha mesmo. Exato. Comigo foi o que aconteceu também, assim. Eu tinha muita enxaqueca. E quando eu né, fiz essa primeira mudança na alimentação com a redução, eu não faço uma restrição 100% também, mas é impactante, assim, você realmente, você fala, meu Deus, como assim? Eu tinha muito essa questão do acordar inchada também, não só no rosto, mas nos pés, nas mãos, eu sentia esse inchaço e a enxaqueca, então hoje você fala, não quero, não precisa, tem tantas outras opções, né, que a gente pode colocar no lugar, assim. Até se você puder falar, Betty, assim, o que você acha interessante que as pessoas incluam no lugar daquele famoso pãozinho que tá ali muitas vezes, né, todo dia no café da manhã? Bom, aqui em Cascavel a gente tem um excelente fornecedor de pão sem glúten, maravilhoso, que pode ser adquirido, né? Uhum. Quando eu falo de pão sem glúten, eu falo de pão de verdade sem glúten. Porque não adianta você ir no mercado e comprar pão com um monte de aditivo. Tem que ser um pão, de preferência, um pão de fermentação lenta, que tenha alguns grãos, que ele seja rico e que seja de verdade. Tem muitos, tem aveia, que não tem problema para quem não é celíaco, porque para quem é celíaco tem que tomar muito cuidado com a aveia, porque na maioria das vezes ela está contaminada. Ela não. Até se você puder explicar sobre isso, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Aveia sem glúten, aveia tem glúten, não tem? A aveia não tem as proteínas que formam o glúten. Só que quase no mundo inteiro, a plantação de aveia está contaminada com a plantação de trigo. E como eu falei, o glúten ele passa pelo ar e ele e aí essas aveias estão contaminadas. Muitas vezes até a orgânica está contaminada. Tem Um celíaco. O celíaco deve evitar o máximo possível. Uhum. E quem é só sensível poderia consumir aveia normal. Sim. Perfeito. E, ó, de novo, né? Ouvir sempre o teu próprio, né? Escuta o que o teu corpo fala, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a nossa pauta aqui, tá ali, mas é muito esclarece, ó. Eu, desde que a linhaça veio para o Brasil, eu lembro linhaça dourada, era importada do Canadá, vinha num saquinho de estopa maravilhosa. Eu dava para minha família inteira, era caro para burro aquilo. Se eu comesse, eu passava muito mal, mas muito. E eu testei várias vezes, de marcas diferentes, batida, moída, não moída, entendeu? Eu não posso nem chegar perto de linhaça. E eu prescrevo para a grande maioria dos meus pacientes. Tenho aqui, só que eu não como. Então, é uma sensibilidade minha com a linhaça. Agora, a pessoa tem que ouvir. Eu posso comer aveia, que não acontece nada comigo. Agora, tem que a aveia tira e depois coloca de novo. E rotaciona também com outros cereais. Falei, ó, a palavra-chave da nutrição, se as pessoas não lembrarem de nada que a gente falou, tem que lembrar da palavra rodízio, porque você minimiza o erro, você minimiza a agressão para o teu corpo. E isso já é nossa, é uma bênção para o teu corpo você rodiziar, para não ficar pressionando aquele intestino, coitado, com a mesma coisa. Nem que for um pouquinho. Porque as pessoas falam assim, mas um pouquinho só por dia. Não, não é a quantidade, é a frequência. É a frequência. Então, assim, olha, eu fico pensando aqui, pode ser a tapioca? Pode ser a tapioca, mas não sozinha, né? Então, você adicionar um grão ali, um gergelim, uma semente de abóbora, uma semente pode ser até de linhaça, não sendo para mim, uma semente de girassol, uma chia, né? Fazer uma pipoca. Então, isso pode ser aveia. Um psyllium também, né? Então, eu acho que a gente teria, assim, tem esses pãezinhos de frigideira que são super fáceis de fazer. Eu acho que a
minha orientação de dieta, ela é muito simples. Ela é muito simples. Óbvio que quando a pessoa é super prendada e adora e tem tempo, ou tem alguém que faça, vamos fazer uma dieta elaborada com várias receitas? Vamos lá, vamos fazer. Eu adoro. Mas o dia a dia da gente, o nutricionista, ele não pode ser o... Dificultador do processo. Não pode. Uhum. Entendeu? Ele cena e deixar a coisa rolar, Uhum. só direcionar o caminho. E as pessoas na preferência, mas sempre, sempre, sempre no rodízio. Uhum, perfeito. Eu gosto também de sugerir, assim, não é tanto hábito nosso aqui, mas eu tenho às vezes pacientes que são lá do Nordeste, né, que já têm o hábito de consumir a mandioca, o inhame, Mas né? você sabe, a minha família é paulista, né? Uhum. Eles comem mandioca no café da manhã. Come. Não, então, é um hábito que, assim, às vezes você vai ensinar, posso, pode, daí a pessoa come, vai testando, né? Eu gosto de ensinar, às vezes, faz ali uma panquequinha, tipo, com a mandioquinha amassada com ovinho também, de frigideira, fica gostoso. Então, trazer, né, esses outros alimentos também, que às vezes a pessoa não está habituada no café, para a refeição também. É porque fica, assim, uma coisa muito... É hábito, né? Cresceu e mas a pessoa que está aberta para novos sabores, ela tem uma riqueza muito maior, porque ela varia alimento e, consequentemente, ela está contemplando uma quantidade muito maior de nutrientes, né? Então, ela fica uma refeição muito mais rica. Isso E as pessoas, às vezes, elas falam assim, né? A gente ouve os comentários, assim, alguns na internet. Nossa, mas vou tirar o glúten, vou tirar o leite, vou comer o quê? Como, né? Muito, as pessoas falam muito isso, né? E aí, realmente, se a pessoa se abre para isso, ela vai comer muito mais coisas. Ela passou muitas vezes a vida toda só comendo aquilo, né? Aquele pão com manteiga, café com leite de manhã. exatamente. E aí, quando ela... E aí entra a questão também da nutrição, da nutrição funcional, onde não entra só aquela questão das calorias que você estava falando lá no início, de substituir um pelo outro, mas de realmente a gente ver o alimento como fonte de nutriente e esse nutriente organizando tudo aqui dentro, né? Fazendo tudo funcionar como deveria ser. Mas para nós que vivemos essa mudança, porque os nutricionistas estão sendo formados com essa nova essa orientação, né, com essa nova informação, para eles ficarem tranquilos. Mas para a gente, que parece que mudou da água para o vinho. É outro tratamento, né? Antigamente, a gente fazia uma dieta contando caloria. Uhum. Da caloria? Sim, eu conto caloria, principalmente quanto à quantidade de carboidrato que tem em cada refeição, mas eu olho muito mais para a qualidade do alimento, porque a caloria não define a qualidade. Eu posso pegar um sonho de valsa e uma maçã que tem a mesma caloria, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Então, é muito olhar para a qualidade mesmo, né? Fica muito mais rico, muito mais importante o levar a informação para a sua célula de uma maneira mais correta. Isso é maravilhoso. Bom, eu me encanto, né, de falar. Betty, e assim, só falando um pouquinho novamente sobre essa questão assim, então hoje o que os estudos mostram do impacto do glúten no intestino? Se você fosse trazer essa informação, você falou um pouquinho sobre isso, mas só queria que você reforçasse um pouco, né, o que a ciência na atualidade tem mostrado. O glúten, a proteína do glúten, como eu disse, ela não é quebrada, então ela chega grande no intestino, ela deveria chegar pequenininha, ela chega grande. Principalmente a porção de gliadina que tem dentro do glúten, ela vai estimular uma outra proteína que é natural ali do intestino, que é a zonulina, que está ali. Essa zonulina, ela está ali para quando a gente tem alguma infecção, algum problema no intestino, ela acorda, ela chama o sistema imunológico mais rápido. Então, ela é do bem. Uhum. Só que muita produção de zonulina, ela arrebenta com a parede do intestino. Então, qualquer pessoa que entra no meu consultório e no seu provavelmente, Thalita,
Pode ser grávida, pode ter uma doença autoimune, pode ser para emagrecimento, pode ser um atleta. Qualquer pessoa que entrar no meu consultório, eu tenho que tratar o intestino. Eu não posso deixar essa cerquinha que separa o trato digestório da circulação e propriamente dito o corpo, né, da gente, o interior do corpo, desprotegido. Eu não posso fazer isso. Por que que eu não posso? Porque exatamente essa parede é para triar. Então, coisas que precisam ir embora no cocô, e tem coisas que precisa ser absorvida aqui, ó, assim, ó, por meio da célula e não. E quando esse glúten chega no intestino, ele já faz esse estrago de aumentar a zonulina e arrebentar essa parede. E além de tudo, tudo que eu disse, né? Não só o glúten, como proteínas do leite, como aditivos em geral, como uma carne que é super natural, mal mastigada, ela chega pequenininha, grande ali, e deveria chegar pequenininha, ela vai arrebentar essa parede. E aí começam todos os nossos problemas. Um agressor ali pro meu intestino, e ele altera toda essa parede, altera a microbiota, altera todo um funcionamento de um órgão importantíssimo que define muito da nossa saúde. Primeiro por causa do sistema imunológico e depois por causa da absorção mesmo do que a gente precisa levar para dentro da nossa célula. Então, realmente, ele faz um estrago razoável. E aí vão surgindo outras intolerâncias e sensibilidades alimentares por conta disso, né? Porque o corpo fica mais suscetível à entrada dessas macromoléculas. Considerando, né, que as pessoas hoje não mastigam tão bem, que muitas vezes a digestão não tá boa. Então, tudo isso vai virando aquela bola de neve, né? Exatamente. E quando eu tenho, então, essa inflamação gerada, especificamente agora falando, né, pelo glúten, eu tenho essa inflamação crônica subclínica, e as pessoas estão ouvindo falar disso, mas elas precisam entender que essa inflamação a gente não sente, mas ela está acontecendo. Agora, por que que é importante? Porque, como eu disse antes, elas podem desencadear em que tempo? Não sei que tempo. O tempo que o seu corpo não der conta mais de inflamar para te defender, você vai desencadear qualquer doença que seja crônica e que não seja transmissível. Então, depressão, ansiedade, problemas na tireoide, diabetes, dislipidemia, hipertensão, obesidade. As doenças autoimunes em geral, né? Problemas, e problemas, muitos problemas de pele, né? Então, nossa, tudo isso é muito sério, né? E a qualidade de vida, né? Sim. Eu vi que perguntaram ali, quem tem autoimune deve cortar o glúten para sempre? Perguntaram também ali sobre Hashimoto, né, e a relação do glúten. É tudo isso que a gente está falando, né? Acaba que aumenta a permeabilidade do intestino e deixa o sistema imune mais suscetível a ficar ali mais hiperreativo, e isso aumenta, assim, o risco para o desenvolvimento. Então, é algo que precisa ser cuidado nas doenças autoimunes, né? Eu diria que, assim, ó, a primeira coisa é você ter certeza que você não é celíaca. Sim. Porque a celíaca já é uma doença autoimune. E quem tem uma doença autoimune tem outras, provavelmente, né? Então, se não for para tirar o glúten, assim, tirar para sempre, nossa, mas deve ser uma situação muito especial para comer esse glúten. Tipo, uma vez por ano, entendeu? É uma coisa muito séria, porque realmente, toda vez que esse glúten entrar em contato com o seu corpo, ele vai fazer todo esse estrago que eu falei aqui. Não sou eu não estou exagerando, muito pelo contrário, eu estou até bem tranquila hoje. Praticamente tudo isso, porque é sério, é sério. E quando a gente vê os resultados, né, Thalita, dá mais segurança, né, nessa verdade. Porque isso é até uma coisa que eu ia te perguntar, justamente sobre isso.
quantas pessoas você já viu no seu consultório melhorarem, né, a sua saúde, a sua qualidade de vida com esse tipo de medida? Acredito que não tenha ninguém que uma vez falou assim, não, eu tirei e tive algum prejuízo ou não tive benefício. Nenhuma. Nenhuma, né? E, Beti, uma última pergunta. Sobre essas enzimas que ajudam na digestão do glúten. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Elas estão aí agora, né, para ajudar. Realmente elas ajudam, mas elas não quebram completamente. Então, celíaco, esquece. Sem chance, sem chance, tá? Para os sensíveis à proteína do glúten, ele vai ajudar, mas não vai resolver, porque não vai quebrar a mente. Perfeito. Bom, acho que seria isso. Tem mais alguma informação que você acha que é importante trazer sobre esse assunto? Eu acho que a gente já levantou bastante, né? O que eu queria mesmo deixar bem Claro. esclarecido é o que acontece dentro do intestino não fica só no intestino. Uhum. Então, esses eventos extraintestinais são muito sérios, né? Você viu a lista das coisas que eu falei aqui. Uhum. Então, as pessoas têm que... Não é só intestino, não é só uma diarreia ou uma constipação ou formação de gases, né? As outras doenças que podem desencadear é que tem que ser levada em consideração. Por isso que a gente fala e assim, né, repete incansavelmente, tem que ter uma boa microbiota. E como a microbiota ela é trocada muito rapidamente no nosso organismo, né? Ela é dinâmica, você tem que comer sempre, né? Assim, eu vou ter minha microbiota hoje, mas tá, depois amanhã é outra. E o que você está dando para essa outra? Então, você tem que ter a base, a compra do mercado, o preparo. E sabe como chamar isso, Thalita? Estilo de vida. Porque você não consegue obrigar ninguém a fazer isso. A pessoa tem que estar, ela tem que fazer isso acontecer na casa dela, para as pessoas que vivem com ela. Naturalmente. Naturalmente. Isso não é... Aliás, não nem dá para obrigar e nem é obrigatório. É uma opção, mas é uma escolha. Ela tem que entender que essa escolha vai definir a saúde dela. E vai mesmo. Então, a microbiota é o ponto de partida de tudo.